Então, pessoal, vamos lá nessa aula aqui. Ela foi no dia 22/6, beleza? Então, para quem não pôde estar presente, vou postar essa videoaula lá no YouTube. A aula de hoje, pessoal, preparei o conteúdo, tá? A gente já finalizamos o capítulo de frações algébricas, tá? Então, espero que vocês tenham acompanhado aí. A gente já vai dar início no capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 6, tá? Capítulo 5 ou capítulo 6, né? Que vai tratar sobre equação do segundo grau, né? De longe, eu acho que é um dos 3 pilares do nono ano, tá? Equação do segundo grau é um conteúdo assim, de extrema importância para o nono ano, né? Junto com trigonometria e teorema de Pitágoras, né? Que a gente vai ver isso lá um pouco mais para frente, né? Então, na aula de hoje a gente vai dar início, tá? A gente vai introduzir apenas, vamos definir o que é uma equação do segundo grau, vamos ver o que é uma equação completa, o que é uma equação incompleta, o que é cada coisa, o que é coeficiente, tá? Vai ser mais uma introdução mesmo. Geralmente, essa é realmente a primeira aula de equação do segundo grau. A gente já não vai partir para fórmula de Bhaskara, tá? Não agora. Você vai ficar para as próximas aulas. Então vamos lá. Hoje, tá? Geralmente, na primeira aula mesmo em sala, tá? Eu nem passo solução, a resolução. Eu já somente na outra aula que eu passo a resolução incompleta. Mas provavelmente eu vou já iniciar nessa aula aqui, tá? Vou fazer talvez 1 hora no máximo de aula, porque eu tenho que ir lá na escola daqui a pouco, 11h30. Então vamos lá. Acho que alguém mandou aí algum pedido. Deixa eu ver aqui. Camille. Acordou agora, Camille. Então, pessoal, vamos lá, né? Equação do segundo grau, né? Aqui eu tenho uma situação, tá? Uma situação prática, tá? Um problema, onde você vai, em algum momento desse problema, se deparar o que nós vamos chamar na atual equação do segundo grau, né? Então, nós já vimos vários problemas, desde o 7º ano, tá? Nós já vimos vários problemas onde a aplicação da equação do primeiro grau ela é bem clara, né? Então, por exemplo, o dobro de um número adicionado 10 é igual a 20, sei lá, né? Então, são problemas clássicos, tá? Pessoal, vocês conseguem ver o meu rosto? Dá pra ver, Eric. Sim, dá pra ver. Não. Tá, né? Sim, sim. Tá, eu vou fazer Dá. Ah, tá, eu vou deixar. É porque eu não consigo ver o meu rosto, aí é meio estranho isso, porque eu não consigo ter a noção qual está sendo a minha expressão. Mas geralmente todo mundo é assim, né? Se eu estivesse na sala de aula, eu também não ia saber qual era a minha expressão. Então vamos lá, uma situação aqui prática, tá? Onde a gente vai, quando a gente for montar aqui o problema, né? Quando a gente for montar a equação, a gente vai se deparar com um pequeno problema, né? Diz assim, a professora Yardes quer um painel retangular, tá? Então, era aqui um painel retangular. Ela quer um painel que tenha 600 centímetros quadrados de área. Então, o painel que a professora quer tem que ter uma área de 600 centímetros quadrados, tá? Mas ela quer um painel com 10 centímetros a mais no comprimento do que da largura. Ok. 10h40 eu já não vou mais sintonizando. Então, a professora ela é bem exigente, né? Primeiro, ela exigiu a área. Né? Ela disse que é uma área de 600 centímetros quadrados. Só que não é só isso. Ela ainda deu uma outra definição, ela deu uma outra especificação ainda. Qual foi a outra? Ela disse que o comprimento, né? Ou a largura, né? Ela quer que o painel tenha 10 centímetros a mais no comprimento do que na largura. Ou seja, o comprimento desse painel ele tem que ser exatamente 10 centímetros a mais do que na largura. Então, montando uma expressão para essa situação, eu tenho uma largura com o tamanho do x, um tamanho, né, desconhecido, e um comprimento onde esse comprimento ele tem exatamente 10 centímetros a mais. Então, eu posso determinar que esse comprimento ele tem x mais 10. Confere? Montando uma equação para essa situação,
fica fácil, né? Porque ela quer que a área seja de 600, então eu vou montar a expressão que representa a área, ou seja, base vezes altura, ou altura vezes base, né? Então eu tenho que x vezes x mais 10, isso aqui vai dar a área, vai dar 600. Beleza? Então eu peguei esse tamanho, multipliquei por esse, vai dar a área, que no caso da professora ela quer que tenha 600. Fazendo aqui a distributiva, vai dar, ó, x vezes x, não dá 2x, tá? Dá x ao quadrado. E x vezes 10 vai dar 10x. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 600. Então, pessoal, aqui nós acabamos de nos deparar, tá aqui, tá? Com uma equação. Primeiro, por que isso aqui é uma equação? Porque tem uma expressão algébrica, né, com letras e números e um sinal de igualdade. Então, isso aqui é fato, isso é uma equação. E por que do segundo grau? Pessoal, eu vou definir daqui a pouco, tá? Mas só para adiantar. O grau de uma equação, ou melhor, o grau de um polinômio qualquer, a gente já viu isso aqui lá no 8º ano, ele é dado pelo expoente, não é assim? Ou melhor, pelo maior expoente. Então, por que nós falamos que isso aqui é uma equação do segundo grau? Porque é uma equação, lógico, onde o maior expoente da variável é 2. Então, por isso que nós chamamos de equação do segundo grau. Então, nós chegamos aqui em uma equação do segundo grau, tá? Tocando o telefone. Professor, qual é a diferença? Por que tem uma diferença tão grande? Eu já vi já em videoaulas, né? Eu estou agora de quarentena, estava vendo, tá? Tô imaginando a história de alguém aí, talvez possa existir essa pessoa. Eu vi um vídeo aula, eu vi alguns exemplos resolvidos e a maneira de resolver é totalmente diferente. Mas por que é tão diferente assim? Pessoal, essa potência 2 aqui ela vai fazer muita diferença, muita diferença. Porque, por exemplo, ó, se eu tenho uma equação só assim, ó, por exemplo, quando você vai resolver uma equação como essa, 2x mais 10 igual a 20. Então, você tem um processo para resolver, que seria o quê? Isolar a letra, né? Deixar a letra sozinha aqui, números ali. Então, e se passar de lado, inverte o sinal. A gente vai ver, galera, que agora não tem nada a ver. Totalmente diferente. A maneira que você resolve esse tipo de equação é totalmente diferente. Pessoal, mas por quê? Ó, eu vou dar um exemplo bem prático. Por exemplo, x ao quadrado mais 2x igual a 8. Se você for isolar isso daqui, ó, primeiro, você vai isolar quem? Esse ou esse? Vai ficar entendeu? Vai ficar um impasse nessa situação. Então, por isso que a gente tem que trabalhar com a equação do segundo grau totalmente diferente do que a gente trabalha com a equação do primeiro grau. Mas eu vou entrar nisso aqui agora não, tá? Então, aqui foi só uma situação, tá? Foi só uma situação onde, em uma aplicação prática, quando você vai montar uma equação, você observa que vai resultar em uma equação do segundo grau, tá? A equação x ao quadrado mais 10x igual a 600 é chamada de equação do segundo grau na variável x. Beleza? Então, vamos para a próxima. Vamos definir agora. Tem até um quadradozinho. Vamos definir agora, tá? Pronto. O que é uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau, né, é toda equação que assume essa forma aqui. Vocês nunca mais vão esquecer isso aqui, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, essa é a forma, nós chamamos de forma geral, tá? Forma geral da equação do segundo grau, tá? Só que tem uma observação. A observação é que o a ele tem que ser diferente de zero, tá? O a tem que ser diferente de zero, ou seja, esse termo ele nunca pode ser zero. Observa que eu não falei que o b e c tem que ser diferente de zero. O que é que isso quer dizer? Que o b ou o c, ou se eu quiser os dois, podem sim ser zero, não tem problema. Agora, esse valor aqui, esse a, ele nunca pode ser zero. Outra coisa, né? O x é a incógnita. Então, a única variável aqui... Pessoal, vocês estão me vendo? Eu tô na aula ainda? Tá. Sim, sim. Ah, tá. Eu recebi aqui, ó. Clica aqui para retornar a videochamada. Então, eu falei, putz, será que a aula caiu e eu tô falando sozinho? Então, beleza. Então, ó. Agora eu não perdi. Sim, tá. Então, a única variável da expressão é a variável x. Então, x é a única variável. Esse a, esse b e esse c nós chamamos de
coeficiente. E você já sabe o que é um coeficiente, né? Por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, 2x. Quem é a parte literal? A parte literal é o x. Quem é o coeficiente? O coeficiente é o 2. Então, A, B e C são coeficientes, ou seja, A, B e C são números, tá? São números reais. A única variável aqui em questão é o x. O x é a única variável. A, B e C são números, onde A é número, B é número, C é número. Isso aqui já falei. Porém, como já disse, o A nunca pode ser zero. O B pode, o C também pode. Agora, o A jamais pode ser zero. Beleza? Outra observação. O coeficiente A sempre é o coeficiente que está do lado do x ao quadrado. Então, o coeficiente A sempre é o número que está do lado do x ao quadrado. Se você observar, ó, eles têm um padrãozinho, sempre assim. O B sempre é o coeficiente que está do lado do x. E o C, ó, ele não tem variável, ou seja, o C ele vem sozinho. Beleza? Pessoal, deu para entender isso aqui mais ou menos? Oi? Alô? Deu, Mar. Deu, né? Pronto. Deu. Isaac, já que tu gosta sempre de participar das aulas, eu já percebi. Lembra que eu Aham. falei que A, B e C são números? Que acompanha a variável. Que acompanha a variável, perfeito. Só que eu falei uma coisa, eu falei o quê? Eu falei que o A jamais pode ser zero. O B pode ser zero? O B, rapaz, acho que pode. Pode. O C pode ser zero? O C pode também. O A pode? Não, Por quê? porque o A tem que ser diferente de zero. Certo. Isso eu disse? Aqui. Por quê? Por que que o B e o C pode e o A não pode? Isso não vale só para o Isaac. Quem souber ou quem achar a resposta aí pode me dizer. Pode desmuta e fala. Eu estou fazendo essa pergunta porque essa sempre eu coloco como primeira questão de prova. Toda a vida. Por que que o A não pode ser zero? Porque se o A for zero, é a equação do primeiro grau. Deixa eu ver aqui, que eu não reconheci pela voz. Quem foi que falou? Coiciano. Cleciele. Beleza. Tu já viu isso em algum lugar ou tu percebeu agora, Cleciele? Eu já tinha visto. Já vi, né? Pronto. Pessoal, quem é que determina se a equação é do primeiro ou do segundo grau? É o expoente. É tanto que, por exemplo, se você tem isso aqui, ó, 2x mais 4 igual a zero. Nós chamamos isso aqui de equação do primeiro grau, do primeiro. Por quê? Quem é que determina o grau da equação? É o expoente do x. Professor, o expoente aqui é zero. Opa, se você acha que esse expoente é zero, misericórdia, está no nono ano, acorda para a vida. Esse expoente aqui é 1. Esse expoente é 1. É por isso que isso aqui é a equação do primeiro grau. Por que isso aqui é a equação do segundo? Porque esse expoente é 2. Professor, quer dizer que existe a equação do terceiro? Com certeza. Existe a equação do quarto grau? A gente vai ver daqui a 2 semanas. Equação do quarto grau. Não, próxima semana a gente já vai ver a equação biquadrada, que é a equação do quarto grau. Tá? Tem do quinto grau, depende do valor do expoente. Então, é por esse motivo que o A nunca pode ser zero. Porque, presta atenção, se isso aqui for zero, isso aqui não vai existir. Isso não vai existir, porque zero vezes alguma coisa vai dar zero. Isso não vai existir. Então, o que é que vai sobrar? Bx mais c igual a zero. Cadê o expoente 2? Não vai ter mais. Então, se o A for zero, significa que a equação não vai ser do segundo grau, ela vai ser do primeiro grau. Então, para uma equação do segundo grau existir, por obrigação, esse número aqui, ele nunca pode ser zero. É porque é ele que dita que a equação é do segundo. Agora, se isso aqui, ó, observa, tem expoente 2? Tem. Então é do segundo. Tem expoente 2? Tem. Então é do segundo. Agora, se não tem esse daqui,
A equação não é do segundo, é do primeiro. Então, o A, ele jamais pode ser zero, porque é ele que dita que a equação é do segundo grau. E se ele for zero, ele não vai ser do segundo, vai ser do primeiro. Beleza? Deu para entender? Beleza. Deu. Tranquilo. Deu. Ok. Então, A, B e C são coeficientes, tá? Beleza. Pronto. Aqui são exemplos, pessoal, que eu sempre boto em prova também, tá? Sempre boto em prova. São questões simples, que é só para você... não, eu não cheguei a comentar, tá? Equação completa e equação incompleta, tá? Bem simples, né? Eu acho que pelo nome você já consegue imaginar o que seria, né? O que é uma equação completa, tá? Uma equação completa é uma equação que apresenta coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Apresenta os três coeficientes, A, B e C. Outra coisa, isso daqui é a forma geral. Então, por exemplo, naquele slide anterior, essa equação aqui, ó, ela não está na forma geral. Então, se você vê uma equação do segundo grau desse jeito, você já conserta ela. Como assim consertar ela? A forma geral, pessoal, é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, sempre tem que ter zero aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui para deixar na forma geral? Eu vou passar os 600 para cá. Beleza? Então, a forma geral dessa equação seria x ao quadrado mais 10x menos 600 igual a zero. Despreza 600 aqui, ficou meio feio. 600 igual a zero. Então, essa daqui é a forma geral, tá? Sempre tem que ficar igual a zero. Você segue sempre esse modelo aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lógico que nesse vai ser mais, né? Pode ser mais ou menos. É só para vocês entenderem, tá? Então, voltando. O que é uma equação completa? Uma equação completa é aquela equação que apresenta tanto o coeficiente A, quanto o coeficiente B, quanto o coeficiente C. Pronto, só isso. Tem A, B e C. Uma equação incompleta é a equação que não tem B, ou não tem C, ou não tem os dois. Aí ficou direitinho, ó, uma cara, né? O olho e o nariz aqui. É só a sobrancelha aqui, né? De boa. Ficou um nerdzinho. O óculos. Top. Nariz aqui. Então, pessoal, completa, né? Apresenta coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. E incompleta, não tem o B, não tem o C ou não tem os dois. Lembrando que o A tem que ter. O A sempre vai ter. Ok? Então, nesse exemplo aqui, é só para você, ó, primeiro, identificar quem são os coeficientes, questão do TD que eu mandei para vocês, tá? Tem questão dessa. Identificar quem são os coeficientes e afirmar, né, dizer se a equação é completa ou se a equação é incompleta, tá? Então, bem simples. Quem é o coeficiente A? Coeficiente A, lembra, o A sempre é quem está do lado do x ao quadrado. O B é quem está do lado do x. E o C é quem vem sozinho. Então, nesse caso, quem é o coeficiente A? 3. Quem é o B? 4. Quem é o C? 1. E a equação ela é completa porque apresenta os três. Lembrando, tá? Você não pode esquecer que você tem que levar em consideração o sinal da frente. Então, nesse caso, todos são positivos. Beleza, mas se fosse menos 1, por exemplo, eu botaria aqui menos 1. Ok? E outra coisa, né? Se aparecer só x ao quadrado, então significa que o coeficiente A é 1. Né? Lembra que quando não tem nada aqui na frente, é 1. Então, bem tranquilo isso daqui. Nesse caso aqui, ó, P ao quadrado menos 5P mais 6 igual a zero. Eita, professor. P, pessoal, é a mesma coisa, como se fosse um X aqui. Muda nada, tá? Então, quem é o coeficiente A? 1. Acabei de falar. Quando não tem nenhum coeficiente na frente, ele vale 1. Quem é o coeficiente B? Menos 5. Eu também falei que não esquece do sinal negativo. E quem é o coeficiente C? 6, ou mais 6. E a equação, ela também é completa. Quem é Mário? Você conhece? Não. Meu Deus do céu. Sei quem é não, esse aí. Alô, Mário, você tem 10 segundos para se pronunciar quem é você, cara. Eu quero ver isso aqui. Vai lá, diz aí. 10 segundos. Mário, quem és tu?
Mário, tá atrapalhando a aula. Tá, vou banir ele. Ai. Mário. Ele saiu. Saiu, né? Tá, não vou citar mais ninguém não. Deixa eu só confirmar se ele Ele saiu. tá falando aqui que cadê a Daiane? Ah, Daiane? Deve ser alguém da. a Daiane foi que entrou, tão zoando aí na coisa já. Nossa, Maria. Pessoal, espero que não seja alguém da escola, né? Porque se for aí vai dar problema isso aí. Ele saiu já? Saiu, né? Saiu. Saiu. Sempre tem, né, cara? Os engraxados, os bonitão, né? Beleza, não vou citar mais ninguém não. Ok. Acabou interrompendo aqui o raciocínio. Sim, eu estava mostrando os coeficientes, né? Então, nesse caso, coeficiente A, 1, coeficiente B, menos 5, coeficiente C, mais 6. Como eu apresento coeficiente A, B e C, equação completa. Eu vou pular logo para o item D, ó. Olha o item D. Quem é o coeficiente A? O A é quem está do lado da variável ao quadrado. Nesse caso é um y, mas pode ser qualquer uma, né? Então, o coeficiente A é o 2. O coeficiente B, olha, lembra, quem é o B? O B é quem está do lado da variável 100 ao quadrado, ou seja, da variável x, ou nesse caso, variável y. Então, o B aqui é menos 10. E lembra, o C é quem vem sozinho. Sozinho ou sozinho, né? Não sei. E nesse caso, não apresenta esse valor sozinho. Não teve esse valor que vem sozinho. Então, significa, nesse caso, que o C é zero. Outra observação. Quando o B ou o C for zero, não vai estar lá zero. Não vai ter. Ele não vai estar zero. Ele simplesmente não vai aparecer. Então, tem que tomar cuidado nisso, tá? Quando o B for zero ou quando o C for zero, não é que vai estar 0x ao quadrado. Não vai estar assim. Ele simplesmente não vai aparecer. Então, nesse caso, ele será zero, que nem aqui, tá? Não vai estar 2y ao quadrado menos 10y mais zero, igual a zero. Não. O C, ele simplesmente não vai aparecer. Aí, ele será zero, tá? O próximo, provavelmente, vai ser com o B. Tá aqui, ó. Nesse caso, quem é o coeficiente A? Quem está do lado da variável ao quadrado, ou seja, 4. Quem é o coeficiente B? É quem está do lado da variável 100 ao quadrado, 100 está ao quadrado, a variável sozinha. E nesse caso, ó, se você parar para procurar ele aqui, ó, ele não apareceu. Então, só o 100. Observa que o 100 está sozinho. E quem está sozinho não é o B, é o C. Então, nesse caso, o B é 0 e o C é menos 100. É a equação incompleta. Pessoal, tranquilo até aqui? Aham, tranquilo. Eric, você pode explicar de novo, por favor? Beleza. Explica de novo essa última aí, por favor. Certo. Quando o B ou o C for zero, não vai estar zero. Por exemplo, 0x não vai estar. Ele simplesmente, o B não vai aparecer. O que você precisa lembrar? Que o A é quem está do lado do x ao quadrado. O B, eu falo x por questão de prática, né? Questão por ser mais conveniente, mas pode ser qualquer variável, né? Então, A é quem está do lado do x ao quadrado. O B, quem está do lado do x, só o x sem ser ao quadrado. E o C sozinho. Pronto, é isso. Aí você vai procurar isso na tua expressão. Por exemplo, aqui, ó. O A, né, quem está do lado do x ao quadrado, nesse caso é o 4. O B, né, quem está do lado do x, sem ser ao quadrado, se você procurar essa variável aqui, o x sem ser ao quadrado não apareceu. Apareceu quem? O que está ao quadrado, o que está do lado do ao quadrado e o que está sozinho. Então, nesse caso, o B, que seria quem está do lado do x sem ser ao quadrado, ele não apareceu. Então, nesse caso, o B é zero. Então, quando o B for zero, quando o C for zero, ele simplesmente não vai aparecer na expressão. E o C vem sozinho. Quem foi que veio sozinho? O menos 100. Deu para entender? Oi. Deu. Sim. Deu para Eu entender? entendi. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver quanto tempo de aula já. Tá pouco. Então, pessoal, já que chegamos até aqui, vamos para o que interessa, né? Forma reduzida, tá? O que é a forma reduzida? A forma reduzida, o nome já diz, é você reduzir a equação
para essa forma aqui, ó. Como eu já tinha falado um pouco lá atrás, só que eu só passei bem por cima. É você reduzir a expressão até ela ficar na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembre que sempre tem que ser igual a zero aqui, tá? Nunca pode ser igual a 2, igual a 5. Se tiver, cara, para você deixar na forma reduzida é muito simples. É só você jogar tudo para o primeiro membro e somar ou subtrair o que der. Pronto. Se tiver um produto notável, resolve o produto notável, joga tudo para o lado de cá, para o primeiro membro, e soma o que der para somar. Se tiver uma distributiva, faz a distributiva, joga tudo para o primeiro membro e soma o que dá para somar. Tá? Então, basicamente, para você botar na forma reduzida é só isso. Ok? Que nem tinha aquele caso, né? Vai postar essa aula? Vou postar. Ah, tá bom. Então, por exemplo, naquele caso inicial, né, que tinha x ao quadrado mais 10x, se eu não me engano, igual a 600, né? Igual a 600. Aqui não está na forma reduzida. Por quê? Porque tem que ser igual a zero. Aí você joga para cá, aí vai ficar menos 600, aí sim, x ao quadrado mais 10x menos 600 igual a zero. Aí vai estar na forma reduzida. E lembrando, né, que o nosso querido a, ele nunca pode ser zero, é sempre diferente. Aqui já está na... Não, aqui seria só para você deixar na forma reduzida, tá? Aqui eu estou fazendo pelo processo aditivo, mas a gente não faz pelo processo aditivo, né? A gente faz isolando a letra. Então, por exemplo, se tem... Então, eu vou voltar aqui. Então, se tem, por exemplo, uma expressão como essa, ó, x ao quadrado menos 16 igual a 48. Isso aqui não está na forma reduzida. Então, como é que eu faço para escrever na forma reduzida? Só jogar o 48 para cá. Então, vai ficar x ao quadrado menos 16 menos 48 igual a zero. E você soma o que dá para somar. Nesse caso, menos 16 menos 48. Aí sim, você vai ter um único termo. Beleza? Então, basicamente é isso aí. Aqui os exemplos que estão aqui são bem simples. Então, vou pegar aqui. Pronto, nesse caso aqui, ó, né? Você tem y ao quadrado mais 2y igual a 3y mais 1. Transforme ou coloque para a forma reduzida. Não tem segredo. É só jogar tudo para o primeiro membro. Então vai ficar ó, y ao quadrado mais 2y menos 3y menos 1 igual a zero. E você consegue resolver isso aqui, né? Então vai ficar y ao quadrado mais 2y menos 3y vai dar menos y menos 1 igual a zero. Acabou. Beleza? Só para a gente, né, aprofundar mais. Quem é o coeficiente A? Coeficiente A, 1. Quem é o coeficiente B? Menos 1. Quem é o coeficiente C? Menos 1. Beleza? Deu para entender isso aqui, pessoal? Deu. Entendeu? Ai, a galera tá zoando já. Vocês conhecem, pessoal? Quem tá querendo avacalhar aí? Conhece não, né? Não. Agora também não foi na aula do Amin. Entrou uns 2 meninos que a gente nem sabia Na quem aula era. do Amin apareceu um cara lá da Bahia. Pegaram até o WhatsApp dele. Foi, eu vi. Engraçado, viu? Mas como assim? Como é que pegaram o WhatsApp dele? Ele pediu e o amigo passou. Não, perguntaram o Instagram dele, foram lá e pediram o WhatsApp dele. E ainda adicionaram no grupo da sala. Você acredita? Ainda fez o quê? Adicionaram no grupo da sala. Fofoqueira, viu? Ei, Bia, é fofoqueira. Não é, rapaz, Bia. Falei mesmo. Tá certo. Você vai ficar revoltada? Pronto, pessoal, vamos lá. Então, geralmente, na primeira aula... Na primeira aula de equação do segundo grau, eu paro aqui, tá? A gente vê mesmo só o que é a equação do segundo grau, a forma geral, o que é a equação completa e incompleta e a forma reduzida, tá? Porém... Deixa eu confirmar aqui, mas... Eu acho que é Porém, eu já vou iniciar... Tá bom, pessoal, tá bom, tá? Eu já vou iniciar o processo de solução,
tá? A gente já vai ver hoje como é que a gente resolve a equação do segundo grau, tá? Existem 3 formas diferentes para você resolver uma equação do segundo grau. E olha, quando eu digo 3 formas diferentes, não é que nem quando você vai resolver sistemas, por exemplo, que existe o processo da adição, o processo da substituição e a subtração, onde você precisa aprender só um, porque os 3 vai dar a mesma coisa. Não é assim. Quando eu digo que existem 3 formas diferentes, é que existem 3 formas para cada caso. Ou seja, você tem que aprender os 3 jeitos de fazer. Porque dependendo do caso da equação, você tem que usar a forma x. Dependendo do caso, a forma y. Dependendo do caso, a forma z. Não é que os 3 casos vai dar a mesma coisa. Você consegue... Não. Entendeu? O primeiro caso, você resolve um dos modos. Então, existem 3 modos diferentes de fazer. Professor, quais são os 3 modos? Bem fácil observar. O primeiro modo é quando a equação está assim, ó. Alguém percebeu o que é isso aqui? Alguém percebeu o que está acontecendo aí? É um produto notável? Uma equação completa, sei lá. Quem falou? Cleciele? Foi que falou? Fui eu, Laure. Lauren, show de bola. Pessoal, quando a equação está desse jeito, significa que a equação ela é completa. Então, o primeiro método de aprender é esse. Esse aqui é o primeiro método, quando a equação é completa. O segundo método é esse, ó. Vamos ver se vocês perceberam o que foi que aconteceu aqui. Não vem com termo independente? Não vem com termo independente. Ou seja, a equação ela é incompleta, faltando quem? Tem que saber quem está faltando. Faltando o C. Então, esse é o segundo modo de resolver. E o terceiro modo... A equação ela é incompleta de novo, só que agora quem está faltando? O B. O B. Então, existem... Não tem um quarto, né? Porque lembrando que o A, ele sempre tem que aparecer. Então, existem 3 formas diferentes. A forma que o meu amigo Isaac comentou aí, que talvez você já ouviu falar em vários lugares, que é chamada de fórmula de Bhaskara, é a última que a gente vai ver, que é para resolver esse caso aqui. A fórmula de Bhaskara, ela lhe auxilia a resolver uma equação completa. Hoje nós vamos Contra as aprender raízes, né? a resolver equações incompletas apenas, tá? Completas só na próxima aula. Então, a gente vai aprender a resolver esse segundo caso e esse primeiro caso, tá? Quando não tem o C e quando não tem o B. Beleza? Vamos para chibata, né? Então, ó, primeiro caso. Olha aqui, ó. Qual é o caso? A equação ela tá nesse tipo, ó. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ou seja, nesse caso, eu tenho o C igual a zero. Beleza? Beleza até aí? Oi? Beleza. Beleza, né? Pessoal, agora é atenção total, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês já me interrompem aí e tirem a dúvida de vocês. Beleza? Então, quando você tem uma equação que não tem um C, a primeira coisa que tem que vir na sua mente é a palavra fatoração. É isso que você vai fazer, pessoal. Só isso. Você vai fatorar a expressão. Só isso. Por exemplo, eu tenho aqui a equação, ó, x ao quadrado menos 6x igual a zero. Então, quem está faltando aqui? O A é 1, né? O B é menos 6 e o C não veio. O C é 0. Então, eu tenho esse caso. Então, quando eu tenho esse caso, o que eu tenho que fazer? Fatoração. Então, eu vou pegar esse primeiro termo aqui, ó, e vou fatorar. Então, fatorando essa expressão, vai ficar como? X vezes, parênteses,
x ao quadrado dividido por x vai dar x. Menos 6x dividido por x vai dar menos 6. Igual a zero. Até aqui deu para entender? Deu. Deu. Outra observação. Quando você tem uma equação do primeiro grau, por exemplo, 2x igual a 8, isola, x deu quanto? 4. Uma equação do primeiro grau, ela lhe dá como resposta uma solução. Nesse caso, x pode ser 5? Nunca. X pode ser 7? Jamais. O único valor que o x pode assumir é o 4. Olha que interessante. O número de soluções que uma equação lhe traz depende do grau dela. Ou seja, por que essa equação só tem uma resposta? Porque a equação ela é do primeiro grau. Opa! O que é que isso quer dizer, professor? Você já está entendendo aqui. Nós estamos estudando agora a equação do segundo grau. O que é que isso quer dizer? A partir de agora, quando você resolve a equação do segundo grau, você nunca mais vai obter, por exemplo, x igual a 8, x igual a 9. Você sempre vai ter, não sei se estou conseguindo ver meus dedos, duas respostas. Você vai ter duas soluções. Uma equação do segundo grau, ela não te dá uma única resposta. Ela sempre te dá duas respostas. Professor, então deixa eu ver se eu entendi. O senhor disse que na próxima semana a gente vai ver a equação do quarto grau, que é o que nós chamamos de equação biquadrada. Quarto grau. Então quer dizer que essa equação tem 4 respostas? 4 respostas. E das 4 respostas, qual é a resposta certa? As 4. É que nem aqui. Vou ter 2 respostas. E das 2 respostas, qual é a resposta certa? As 2. Beleza? Deu para entender? Deu. Beleza. Vamos lá. Então, vamos para a nossa primeira resposta. Que nós vamos fazer isso aqui, ó. Solução, tá? A gente sempre fala com solução, que é essa aqui. Solução. Quem é a nossa primeira resposta? Ai, tá até chato já. Quem é a nossa primeira resposta? Simples, pessoal, ó. Se você observar, você está pegando aqui, ó, um número desconhecido e multiplicando por outro número desconhecido. E o resultado está dando o quê? Zero. Propriedade de produto zero. Se você nunca parou para pensar nisso, você vai pensar agora. Se você pega 2 números, que eu não sei quem são, e a resposta dá zero, significa apenas 3 coisas. 3 coisas. Primeira coisa, ou o x é zero, ou o y é zero, ou os dois são zero. Se você parar para pensar. Por exemplo, 0 vezes 1 milhão, 0. 1 milhão vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Então, só tem essas possibilidades. Não tem como, é impossível você multiplicar 2 números e a resposta ser 0, sem que um deles seja 0. Sempre. Se você multiplica e o resultado dá 0, é porque algum deles é 0. Não tem outra. Então, nesse caso aqui, ou esse número é 0, ou esse número é 0. Só que é o seguinte, eu tenho certeza que esse número aqui não é 0. Só pode ser esse. Por quê? Porque tu tem aqui, ó, por exemplo, se isso aqui for 0, né? Tu tem 0 menos 6. Ou seja, tu tem alguma coisa menos 6. Então, é impossível isso aqui dar 0. Então, significa dizer que esse valor aqui é 0. Observação. Nesse tipo de equação, a minha primeira resposta sempre é 0. Então, esse valor x, ele sempre vai assumir valor 0. Beleza, agora vamos para a nossa segunda resposta. Como esse valor aqui é 0, você vai desprezar esse valor. Então, o que é que vai sobrar na tua equação? X menos 6 igual a 0. Pronto. Agora, essa equação ela virou uma equação do primeiro. É só você resolver ela. É só passar o menos 6 para o outro lado. Então, vai ficar x igual a 6. Então, esse x, olha aqui, ó, ele teve 2 valores. Ele assumiu o valor 0 e ele também assumiu o valor 6. Chegamos à nossa solução. 0 e 6.
professor? Não entendi nada. Vamos fazer outro exemplo. Massa. Vou fazer outro exemplo, tá? Como é que eu faço para verificar se a resposta de equação está certa, se vocês lembram? Eu substituo o valor do x, né, que eu encontrei, e eu verifico se o primeiro membro dá igual ao segundo. Eita, isso aqui é sétimo ano. Não é assim que a gente faz? Aham. Vou fazer aqui com zero. Olha aqui, ó. 0 ao quadrado. Muito bem. Isso aí, 0. É 1. Não, 0 ao quadrado é 0. 0 ao quadrado, 0. Menos 6 vezes 0. 6 vezes 0, 0. 0 menos 0. 0. Olha aqui, ó. Deu igual ao segundo. Beleza, professor. O 0 é fácil. Agora faz com 6. Bora ver. 6 ao quadrado. 6 ao quadrado vai dar 36. Menos 6 vezes 6. 36. 36 menos 36, 0. Ou seja, tanto o valor 0 quanto o valor 6 Como é que é? Satisfez? Não. Como é que eu posso falar? Me ajudem aí no português. Satisfez? Não, satisfez não existe, né? Foi satisfatório na equação, tá? Tanto o valor 0 quanto o valor 6 foi Como é que eu posso falar, pessoal? Satisfez não existe. Existe satisfez? Não sei. Esquece. Então, tanto o valor 0 quanto o valor 6, ele... Pois é, vocês entenderam, né? Tanto o 0 quanto o 6, ele deixou a equação verdadeira, né? Tanto o primeiro membro quanto o segundo foi satisfatório. Deixa eu pegar o exemplo que tem aqui no slide para a gente poder resolver. Pronto, ó. Tá aqui, já está no exemplo, tá? Eu vou pegar outro, deixa eu ver se tem outro exemplo aqui. Pronto. Aqui já está o valor, né? Por exemplo, nesse caso, ó, 3m ao quadrado menos 21m igual a 0. Tá? Então, primeira coisa que tem que observar, se tem A, se tem B e se tem C. Nesse caso, o A tem, é o 3. O B tem, é o menos 21. Quem foi que não apareceu? Foi o C. Então, quando não tem C, a primeira coisa que eu faço é fatoração. É a primeira coisa, fatoração. Tá? Então, colocando um m em evidência nesse caso, então vai ficar m vezes, está bem aqui, ó. 3m ao quadrado dividido por m, 3m. 21m dividido por m, 21. Igual a 0. Chegou nesse processo, sempre, primeira resposta é 0. Despreze esse número, quem é que sobra? 3m menos 21. E agora resolve isso aqui. Passo o menos 21 para o outro lado, vai ficar 21. Passo 3 dividindo. 21 dividido por 3 vai dar 7. Então, a solução da equação é 0 e 7. Deu para entender? Deu. Deu? Mais um exemplo para finalizar aqui, ó. 5x ao quadrado menos 15x igual a 0. Bem de boa esse exemplo, ó. Então, primeira coisa, observa quem está faltando. Primeira coisa. Nesse caso aqui está faltando quem? Está faltando C. Sempre que está faltando C, você vai fatorar. Então, vai ficar x vezes, parênteses, 5x ao quadrado dividido por x, 5x. Menos 15x dividido por x, menos 15. Igual a 0. Chegou aqui, pessoal, sempre é esse padrão. Chegou aqui, primeira resposta, sempre é 0. Alguém está pensando aí, professor, a primeira sempre vai ser 0? Sempre vai ser 0. Nesse caso, a primeira resposta sempre é 0. Então, despreze esse número. Então, o que foi que ficou? 5x menos 15 igual a 0. E resolve isso aqui. 5x igual a 15. Passa dividindo, 15 por 5 vai dar 3. Então, a resposta da equação, as respostas da equação é 0 e 3. Quem entendeu diz aí, oi. Eu entendi. Amém. Oi. Deu para entender, pessoal? Oi. Deu. Deu, né? Oi. Foi mal, Daiane, eu não quis pronunciar, então, bye. Quem é Mário? Conhece? Não. Não.
Já saiu, já. A gente não conhece, não. Ok. Pessoal, beleza, né? Então, o primeiro caso, 1 de 3, concluído. Vamos para o nosso segundo caso, tá? O segundo caso é esse, ó. Foi o que eu tinha falado lá no início, né? Ax ao quadrado mais c igual a 0. Quem está faltando aqui? Muito bem, está faltando o B. Exatamente, isso aí. Está faltando o B. Então, como eu falei, hoje nós vamos aprender a resolver as incompletas. Quando que é incompleta? Quando não tem B ou quando não tem C. Quando não tem C, é aquele caso, fatorando. Nesse caso, eu não tenho o B, tá? Quando não tem o B, pessoal, é o caso mais fácil de todos. Por quê? É só você resolver... Só vai ter uma variável. Exatamente. Variável x ao quadrado, né? Então, é só você resolver do mesmo jeito que se resolve uma equação do primeiro grau. Só isso. Como? Isolando. Só. Você só vai isolar a letra. Por exemplo, ó, 2x ao quadrado menos 50 igual a 0. Quem é o A? Me digam para mim quem é o A. Tô sem pressa. 2. Quem é o B? 2. 0. 0. E o C? Menos 50. Então, nesse caso, não tem B. Quando não tem B, o que é que eu faço? Isolo a variável. Só vai isolar. Resolve normalmente como se fosse uma equação do primeiro. Então, o primeiro passo é passar o menos 50. Então, vai ficar 2x ao quadrado igual a 50. Segundo passo, passar o 2. Então, x ao quadrado vai ser 50 sobre 2. Dividindo isso daqui, vai dar quanto? 25. Passa a potência para o outro lado. Como a potência vai para o outro lado, vai como a potência? Em forma de raiz quadrada, né? Então, vai ficar raiz quadrada de 25. Então, quem é a resposta, pessoal? Isso aqui? 5. 5. Todo mundo 5? Teve 0, não. Mais ou menos. Não? Literalmente, mais ou menos. Você só tá meia certa. Sabe qual é a resposta disso aqui, pessoal? Mais 5. Éricles, Oi. meu áudio tá bugado, eu vou sair, aí tu deixa eu entrar de novo, viu? Beleza. Então, pessoal, a resposta dessa equação não é mais 5. A resposta dessa equação é mais ou menos 5. Por quê? Teve uma coisa que você fez até agora, a vida toda, melhor, do 6º ano até o 9º, de uma forma que não é 100% certa. Que forma é essa? Quando eu perguntava para você quanto era a raiz quadrada de 9, você provavelmente ia me falar sem pensar duas vezes que a raiz quadrada de 9 é 3. Não era assim? Só que eu estava lá no 6º ano, quando eu ensinei para você, eu disse isso, que a raiz quadrada de 9 é 6. Só que eu na minha cabeça falo, meu Deus, coitados, nem sabem ainda. Quando eu cheguei no 7º e eu perguntei quanto era a raiz de 9 e vocês me falaram 3, eu falei, certo, sorrindo, né? Como se nada tivesse acontecendo. Certo, coitados, eles nem sabem ainda. Quando eu chegou no 8º ano, já estava vendo variável, letra, e eu perguntava, você me falava 3, e eu falando, coitados, eles acham que sabem ainda, mas não sabem. Agora eu vou te explicar. A raiz quadrada de 9, pessoal, não é 3. Não, ela é. Só que também, a raiz quadrada de 9, ela é mais 3 e menos 3. Sempre que a gente tira a raiz quadrada de um número, nós obtemos como essa raiz um valor positivo e um valor negativo. Professor, por quê? O que é raiz quadrada? Não é um número que multiplicado ele mesmo dê aquele número de dentro da raiz? Sim, professor, beleza. Quanto é que dá mais 3 vezes mais 3? 9. Legal. E quanto é que dá menos 3 vezes menos 3? 9. 9 também. Então, a raiz quadrada de 9
não é apenas 3, é 3 e menos 3. Então, a partir de agora, quando alguém perguntar quanto é a raiz quadrada de 25, você vai falar mais 5 e menos 5. Ou, nós falamos assim, ó, mais ou menos 5. Mais 5 ou menos 5. Então, nesse caso, quem é a raiz quadrada de 25? Mais ou menos 5. Tanto mais 5 satisfaz, quanto menos 5 satisfaz. E, mais uma vez, nós obtemos aqui 2 resultados, tá? Éricles, Oi. e quando, por exemplo, nessa equação, apareceu já dois valores, né? Certo, já Aí apareceram. não, aí não precisa colocar o zero. Não, Só no perfeito. primeiro caso. Perfeito. Aquele zero aparecia para aquele caso, somente para aquele, entendeu? Para aqui não. Aqui é mais ou menos o valor da raiz. Sempre vai ser uma raiz. Então, Sempre? sempre vai ter uma raiz. Nesse caso aqui, sempre vai ter essa raiz. Então, vai ser mais ou menos o resultado daquela raiz. A não ser que, por exemplo, dê x igual a raiz de 20, que não tem uma raiz nos naturais, né? Então, você vai ter como solução, aí você pode deixar mais raiz de 20 e menos raiz de 20. Nesse caso aqui não, porque você tem que fatorar, jogar para fora, aquele negócio lá, entendeu? Mas se for uma raiz não exata, você pode deixar na forma de raiz, só que mais ou menos, os dois valores. Ou você deixa assim, mais e menos, ou então bota assim, ó, mais e menos. Mas o zero, aquele sempre vai ter o zero, é somente quando não tem o C. Quando você fatora. Por isso que eu disse, entendeu? São 3 formas totalmente diferentes de você resolver a equação no segundo grau. Nós estamos fazendo hoje as duas formas mais simples. A forma de Bhaskara já é bem mais complexa. E é totalmente diferente. Tu percebeu que essa forma é totalmente diferente da primeira? E a terceira forma é totalmente diferente dessas duas formas. Por isso que eu disse. Primeira coisa que você tem que fazer quando você vai resolver a equação. Observar se a equação é completa, ou se ela está faltando B, ou se está faltando C. Porque para cada uma dessas 3 situações, você tem uma forma diferente de resolvê-la. Tá entendendo? Então, pessoal, é bem tranquilo. Outra coisa que você tem que tomar muito cuidado nesse tipo de equação é quando... Isso cai bastante, tá? Quando a raiz dá negativa. Por exemplo, você tem assim, ó, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Então, quem está faltando? Está faltando B. Se está faltando B, eu vou só isolar a letra. Então, vai ficar assim, ó. Ah, nesse caso aqui não, mas pronto. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual, passa para o outro lado, ficaria menos 9. Passa a potência em forma de raiz. Vai ficar raiz quadrada de menos 9. Aí sim, isso daqui não existe. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, se isso acontecer, que com certeza vai acontecer, como é que eu resolvo isso aqui? Como é que eu escrevo isso? Você vai botar assim, ó. Solução é igual a vazio. Você já viu isso aqui em conjuntos, né? Ah, só alguns de vocês. Não sei quem está presente hoje na aula. Mas todo mundo do IFCE já viu isso aqui. Então, a solução ela vai ser vazia. Ou seja, não tem nenhuma resposta dos números reais que satisfaça essa equação. Se a raiz ficar negativa. Agora, se ficar normal, assim, mais 9, então a resposta seria mais ou menos 3. Beleza? Sim. Todo mundo entendeu isso aqui? Sim. Ok. Eu entendi. Oi? Eu entendi. Pronto. Consegui entender. Para finalizar. Um exemplo de cada, né? Nesse caso, você observa quem está faltando aqui. Termo independente. Termo independente, ou seja, o C. Se está faltando o C, como é que eu resolvo? Fatorando. É só você observar, pessoal. Se aparecer o x duas vezes, né? O ao quadrado e o na essência ao quadrado, é fatorando. É bem simples, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou fatorar. Então, vai ficar x vezes, parênteses, 10x
mais 30. Fiz direto porque queria eu que fatorar, você já sabe. Chegou aqui, olha esse exemplo. Primeira resposta é quem? 0. Então, esse valor você desconsidera. Quem foi que sobrou? 10x mais 30 igual a 0. Passa o 30 para o outro lado, vai ficar 10x igual a menos 30. Passa o 10 dividindo, menos 30 dividido por 10 vai dar menos 3. Então, essas são as duas respostas. Deu para entender isso aqui? Deu. Esse caso Deu. não tem o B. Quando não tem o B, é o mais fácil de todos. É só você isolar. Então, vai ficar x ao quadrado igual. Passa o menos 100 para o outro lado, vai ficar mais 100. Passa a potência em forma de raiz, vai ficar raiz quadrada de 100. Quanto é que dá a raiz quadrada de 100, pessoal? Mais ou menos 10. Perfeito. Mais ou menos 10. Acabou aqui. Aí, quiser fazer a solução, né? Vai ficar um negocinho bonitinho. Mais 10 e menos 10. Que é o que nós chamamos, a gente vai falar isso aqui muito quando a gente falar da completa. É o que nós chamamos de x1 e x2. Que são as duas respostas do x. O x1 e o x2. Pessoal, acho que é isso. Fica alguma dúvida? Deu para entender? Deu. Deu para entender? Deu bem direitinho. Deu para entender, né? Deu pra entender. O terceiro, deixa eu ver aqui, já foi. Beleza. Isso mesmo. Depois já é... Aqui, tá. Aí depois já é completa já aqui, forma de Bhaskara. Então, pessoal, vou finalizar a aula aqui, tá? Geralmente passo uma hora mesmo. Então, por hoje, ficou. Apresentação da equação do segundo grau, forma geral, né? Se a equação é completa ou incompleta, como identificar os coeficientes, observação dos coeficientes, tá? Você não pode se atentar na sequência. Por exemplo, achar que sempre o A vai ser o primeiro, sempre o B vai ser o segundo número e o C vai ser sempre o terceiro. Você cuidado com isso. Geralmente, tipo assim, 99% dos casos, sim. Mas pode ser que a questão lhe trole. Pode ser que ela faça isso aqui, ó. De propósito, só para tu se ferrar. Nesse caso, quem é o A? O 2x? 5. Primeiro, A, B e C nunca entra como variável. Sempre é só um número. Primeira coisa. Então, se fosse a tua resposta, acho que foi a Camille. Acho que foi a Camille. Eu não consegui identificar a voz. Foi a Esther. Pronto. Desculpa, Esther. Então, se você achou que era esse número aqui, ó, nunca pode entrar variável. Então, seria só o 2. E não é o 2. Quem é o A? 5. O que você pode se atentar? Você não pode achar que o A é o primeiro, o B é o segundo e o C é o terceiro. Não. Eu não expliquei assim. Como foi que eu expliquei? O A é quem está do lado do x ao quadrado. Foi assim que eu disse. Quem está do lado do x ao quadrado? 5. Quem foi que eu disse que era o B? Eu não falei que o B era segundo. Eu falei que o B é quem está do lado do x sem ser ao quadrado. Que nesse caso, agora é o 2. O que foi que eu falei do C? Que o C é que vem sozinho, ou seja, sem variável. Como o Isaac chama, é o termo independente. Quem é? O menos 2. Então, olha aqui. Às vezes a questão ela faz isso contigo. É difícil. Geralmente o A é primeiro, o B é segundo e o C é terceiro. Eu estou querendo dizer, para finalizar a aula, caso tenha, que não é uma condição. Não é uma condição isso acontecer. Pode ser que ela bagunce o negócio aí para ficar um negócio mais legal para vocês. Então, cuidado nisso aí, tá? Deu para entender? Ficou dúvida? Não, né? Não. Show de bola, pessoal. Então, vou encerrar a aula aqui. Sinceramente, eu acho que a aula foi muito boa, tá? Diferente de outras aulas, hoje vocês perceberam que o ritmo foi bem diferente, né? Diferente de outras aulas que a gente brinca mais, hoje a gente levou mais a sério, mas o objetivo, que foi passar o conteúdo, foi show de bola, cara. Gostei muito da aula de hoje. Então, a gente vê aí a nossa próxima aula. Provavelmente, vai dar 1 hora certinho. Provavelmente, a próxima videoaula eu não vou fazer live, eu vou fazer uma gravação mesmo. Aí, o que é que eu vou fazer nessa semana agora, né? Eu acho que é quarta-feira.
Eu não vou passar a equação completa ainda. Eu vou fazer alguns exemplos de problemas e questões mesmo envolvendo equação incompleta, tá? Que é esses dois casos. Aí na próxima semana, na segunda, eu faço uma outra live com vocês, aí a gente vê a equação completa, forma de Bhaskara. Beleza? Tá, beleza. 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 Calma aí, alguém... Caraca, 100 mensagens, porque eu não tô vendo aqui, deixa eu ver. Vai lendo aí. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou só encerrar aqui a aula, que quem não vai assistir depois não tem necessidade de ver o que vai acontecer a partir de agora, né? Então, para quem não teve presente, tá, e for assistir só aqui, a aula acaba aqui. Valeu, pessoal, até a próxima.